Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna da Tessi Trama e estou aqui no canal da Fischer para ensinar vocês a fazerem este sino de crochê com fio de malha. Eu fiz este sininho aqui todo com este fio, que é o fio de malha Extra Premium da Fischer de 25 milímetros. Mas eu também fiz este mesmo sino com essa mesma receita que eu vou ensinar para vocês com outros fios. E antes da gente dar sequência aqui na aula, eu vou mostrar essas outras opções. Eu fiz este daqui também com essa mesma receita. Aqui em cima eu apliquei um lacinho colado. E esse é o resultado. Com essa mesma receita, eu também fiz um menor, que é com fio refinato. Olha só que amor. Então, este menorzinho aqui daria tranquilamente para pendurar na árvore sem ficar pesado. Este aqui também. Essa opção aqui também, só que ele é um pouco maior. Então, estes daqui seriam ideais, até para aplicação em guirlanda, em outras peças também. Então, temos estas opções e também daria para fazer até com o fio Noble da Fischer. Ficaria ainda maior, esse daqui eu fiz com de 25 milímetros, então com de 35 ficaria maior ainda, tá? Então, dá para fazer essa mesma receita com diversos materiais. Agora eu vou mostrar qual fio que eu usei e qual agulha. Este eu fiz com fio de 25 milímetros, vocês vão escolher a agulha também dependendo da tensão do ponto de vocês, mas eu já vou mostrar aqui quais que eu usei, porque vocês sempre perguntam e também ajuda aí vocês já saberem com qual podem começar testando, né? Então, com esse fio eu usei a agulha de 5,5, este eu fiz com o Glow, que é este fio aqui da Fischer, só que aqui eu usei a cor âmbar, este daqui é o granito. E este daqui dourado é o âmbar, eu tô sem o rótulo dele aqui. Com o Glow eu usei agulha de 3,5 milímetros. Este menor eu fiz com o refinato. Essa cor aqui é a Ferrari Especial. E eu também usei a agulha de 3,5 milímetros. Além do fio, para fazer essa peça a gente também vai precisar de uma bolinha. Nesse daqui eu escolhi essa bolinha de madeira, que eu achei que combinou bastante, tanto a proporção do tamanho dela quanto a cor. E essas bolinhas de madeira são uma boa opção, porque combinam com qualquer cor. Este daqui, eu usei uma bolinha bem pequenininha, também para ficar proporcional. E essa aqui eu tinha uma bolinha dourada, olha só que legal. E como é uma peça natalina, a bolinha dourada também é uma boa opção, porque combina com qualquer fio para a ocasião. Aqui em cima eu apliquei um lacinho, que é opcional, você pode aplicar o lacinho ou não, mas fica bem legal. Eu fiz com uma fita e amarrei ali o mesmo fio da peça, depois colei. Além do fio, da agulha e da bolinha, a gente vai precisar de uma tesourinha. Então, basicamente, é isso que a gente precisa de materiais. Eu gravei toda a aula com o fio de 25 milímetros, que fica melhor para vocês visualizarem os pontos. Mas, como eu falei, vocês podem fazer com o fio que quiser, só alterando aí a agulha de crochê. Agora a gente vai iniciar a aula. Para começar, nós vamos deixar uma ponta de aproximadamente 25 centímetros e a partir dela eu faço o anel mágico. Começo subindo 3 correntinhas. Depois de fazer as 3 correntinhas, aqui dentro do anel mágico eu vou fazer mais 11 pontos altos. Vou fazer os 11 pontos altos e já volto. Fiz os 11 pontos altos dentro do anel mágico, contando com as 3 primeiras correntinhas, eu tenho 12 pontos altos, porque as 3 primeiras correntinhas, elas equivalem a um ponto alto. Então, aqui dentro do anel mágico eu tenho um total de 12 pontos. Depois de fazer os pontos aqui dentro, eu vou fechar esse anel mágico puxando essa ponta comprida. Eu não vou fechar completamente. Assim. Depois de fechar o anel mágico, eu vou inserir a agulha nesta alcinha de cima, na frente dessas 3 primeiras correntinhas. Eu venho com a minha agulha aqui embaixo da alcinha, e aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho que cuidar para não pegar essa ponta mais comprida, e sim o fio que vem lá do rolo. Assim eu fechei essa carreira. Agora nós vamos partir para a próxima carreira. Para fazer o primeiro ponto da próxima carreira, eu vou aumentar a alcinha que está na agulha e retirar a agulha. Exatamente no mesmo lugar onde fizemos esse ponto baixíssimo, eu vou inserir a agulha de trás para frente, aqui onde está saindo o fio. Busco essa alcinha que nós aumentamos e vou levar ela lá para o outro lado.
Vou diminuir essa alcinha. Aqui eu preciso do tamanho dela suficiente para passar a agulha. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer pontos baixos centrados. Nós vamos fazer os pontos baixos dentro do ponto alto, nessa parte de cima dele, nessa daqui. Aqui onde eu levei essa ponta lá para o outro lado, aqui embaixo estão as correntinhas, ó. Essa alcinha aqui de cima eu deixo parecida com as anteriores. Vou fazer esse primeiro ponto baixo centrado no ponto alto da frente. Nesse ponto alto que está embaixo da alcinha que eu levei lá para trás. Aqui está a alcinha, aqui está o ponto alto. Vou inserir a agulha nesta parte de cima do ponto alto, que parece um ponto baixo. Essa partezinha aqui. Insiro a agulha aqui, saio lá atrás entre as duas perninhas do ponto, busco o fio, trago ele para frente. Aqui eu dou a altura de um ponto, insiro a agulha na alcinha que eu levei lá para o outro lado, busco o fio e passo por dentro das duas alcinhas. Assim eu fiz um ponto baixo centrado e o primeiro ponto dessa próxima carreira. Antes de continuar, eu vou aumentar a alcinha que está na agulha, vou retirar a agulha para a gente fazer uma alcinha bem aqui no meio. Com essa ponta, a gente vai fazer a alcinha para segurar o sino aqui em cima. Antes de levar lá para o outro lado para a gente fazer essa alcinha, nós vamos passar essa ponta por baixo aqui de alguns pontinhos. Eu introduzo a minha agulha aqui por baixo deles, até chegar aqui na minha pontinha. Passo ela aqui por dentro. Cuido para essa ponta não aparecer ali do outro lado. E agora sim, eu vou levar ela lá pro outro lado. Para levar, eu vou introduzir a minha agulha no buraquinho. E agora eu puxo essa ponta lá pro outro lado. Trouxe ela para cá, a minha alcinha está pronta aqui deste lado. Só que eu preciso prender ela lá do lado de dentro. Então, vou virar. Aqui eu cuido para não diminuir ela. Agora eu preciso fazer um nozinho para prender. Vou inserir a agulha por baixo de uma alcinha, buscar essa pontinha. Aqui do outro lado eu tô segurando a alcinha para não perder. Trouxe aqui uma alcinha na agulha, busco a ponta e passo aqui por dentro. E agora eu vou passar toda a ponta. E vou apertar bem esse nozinho, levando ele pro centro. Dou uma puxadinha aqui na alcinha para prender esse nozinho, para deixar ele bem firme aqui. E agora essa ponta ela tá saindo bem aqui no centro, onde eu preciso, porque depois lá no final a gente vai colocar aqui a bolinha. Depois de fazer isso, nós vamos voltar a fazer o crochê. Então, a gente tá com a alcinha aqui em cima, ó, ela ficou um pouquinho maior porque tá esticada também, porque eu puxei. E agora a gente vai retornar com o crochê. Vou diminuir essa alcinha, pegar a agulha, introduzir aqui de novo e vamos voltar a fazer os nossos pontinhos. Antes de fazer os pontos, eu vou dobrar bem a minha peça assim, para deixar no formato, porque essa aqui é a parte de cima do sino. Se tu quiser deixar essa alcinha menor, daí é só cuidar para que ela não fique tão grande na hora de puxar, como eu fiz ali. E essa ponta aqui a gente cuida também para não crochetar ela, essa aqui maior. Para fazer o próximo ponto, eu também vou fazer aqui na cabeça do ponto alto, aqui do próximo. Já fiz este daqui, vou com a minha agulha ali na cabeça do próximo ponto alto, saindo entre as duas perninhas ali atrás. Busco o fio, trago para frente, dou altura, e aqui eu faço um ponto baixo centrado. Vou no próximo e faço a mesma coisa. É importante aqui trazer os pontinhos para cima, assim, para que eles fiquem juntinhos, porque se a gente trabalhar com ele aberto, eles podem ficar separados, porque aqui não vai ter aumento, então a nossa peça ela não vai crescer mais, agora a gente vai trabalhar com ela para baixo. E eu vou seguir fazendo esses pontos baixos centrados sempre aqui dentro da cabeça ali do ponto alto, até chegar no final da carreira. Quando eu chegar aqui nas correntinhas, eu volto para fazer esse ponto baixo centrado dentro das correntinhas junto com vocês. Fiz todos os pontos baixos centrados, cheguei aqui no último, que são as correntinhas. O ponto dentro da correntinha a gente vai fazer aqui na terceira correntinha. Aqui tem a primeira, a segunda, a terceira, aqui dentro dela. A gente insere a agulha dentro da correntinha, sai lá atrás e faz o ponto baixo centrado normalmente. Depois de fazer o ponto baixo centrado, a gente vai fazer o fechamento para iniciar a próxima carreira. Aqui eu vou aproximar o último ponto do primeiro, aumentar a alcinha que está na agulha e retirar a agulha.
Venho nessa alcinha aqui da frente, vou inserir a agulha de trás para frente, vou buscar essa alcinha que eu aumentei e levar ela lá pro outro lado. Essa alcinha aqui que eu levei lá pro outro lado, eu vou diminuir ela porque eu preciso que ela fique do tamanho suficiente para passar a minha agulha. Então, eu coloquei a agulha aqui dentro, vou puxar o fio e deixar aqui do tamanho da agulha. Retiro a agulha e vou inserir ela bem aqui embaixo dessa alcinha que eu levei para lá, bem aqui embaixo. Insiro a agulha dentro do ponto, saindo lá atrás entre as duas perninhas, busco o fio, trago para frente. Dou a altura do ponto e insiro a agulha na alcinha que eu levei lá para trás. Fiquei com duas alcinhas na agulha. Laço o fio e passo a agulha por dentro dessas duas alcinhas. Agora, eu vou aumentar essa alcinha e retirar a agulha para ajeitar todos os meus pontos. Eu vou empurrando eles assim para colocar tudo no lugar. Sempre ao final de cada carreira a gente modela os pontinhos para deixar eles todos certinhos. E assim a gente continua o trabalho com os pontos no lugar, a peça vai ficar bem mais bonita no final. Aqui, se algum pontinho tá aberto ali, aparecendo aquele cantinho, é só tapar. A gente puxa aqui um cantinho do ponto, uma perninha, e cobre. Então, nós vamos fazer isso em todas as carreiras. Agora, nós vamos continuar a próxima carreira. Venho aqui com a minha agulha novamente, vou diminuir essa alcinha. Essa alcinha fica do tamanho do diâmetro da minha agulha, que é essa parte aqui. Agora, eu vou fazer o próximo ponto. Insiro a agulha no próximo ponto, no da frente, bem no meio dele. Busco o fio, trago para frente, faço ponto baixo centrado. E vou seguir fazendo pontos baixos centrados por toda essa carreira, até chegar aqui no final. Vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto da base e quando eu chegar aqui, eu volto para a gente fazer a próxima etapa junto. Fiz todos os pontos baixos centrados, agora eu acomodo os meus pontos e vou fazer o fechamento invisível para partir para a próxima carreira. Aqui eu junto o último ponto com o primeiro, aumento a alcinha que está na agulha e retiro a agulha. Venho na alcinha que está na frente do primeiro ponto que eu fiz, busco essa alcinha que eu aumentei e levo lá para o outro lado. Agora eu deixo essa alcinha menor. Vou inserir a agulha neste ponto que fica embaixo da alcinha que eu levei lá para trás. Busco o fio do rolo, trago para frente. Aqui eu dou a altura de um ponto, insiro a agulha na alcinha que eu levei lá pro outro lado, busco o fio e passo a agulha por dentro das duas alcinhas. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo centrado. No próximo, outro ponto baixo centrado. E vou seguir fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto da base, até chegar aqui no final. Vou fazer isso e já volto. Fiz todos os pontos desta carreira, agora eu vou fazer o fechamento invisível para iniciar a próxima carreira. Esse fechamento aqui vai ser sempre do mesmo jeito. Aqui só tem que sempre cuidar para não pegar essa ponta comprida, né? E pegar o fio do rolo. Nas carreiras anteriores, a gente fez carreiras de ponto baixo centrado sem nenhum aumento. Nós temos 3 carreiras de ponto baixo centrado, sendo apenas um ponto baixo centrado para cada ponto da base. Nessa carreira aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu comecei com um ponto baixo centrado sozinho e no próximo eu vou fazer 2, vou fazer um aumento. Então, eu venho aqui no próximo ponto, insiro a agulha, trago o fio para frente, faço um ponto baixo centrado. Vou no mesmo lugar, insiro a agulha, trago o fio para frente e faço outro ponto baixo centrado. Então, eu fiz 2 pontinhos juntos. Vou no próximo, faço um ponto baixo centrado sozinho. Vou no próximo, faço 2 pontos baixos centrados juntos. No próximo, um sozinho. No próximo, 2 juntos. E vou seguir fazendo isso até chegar aqui no final da carreira. Sempre vai ser um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Até chegar aqui. Eu vou fazer toda essa carreira, quando eu chegar aqui eu volto.
Cheguei no final da carreira e o meu último ponto foi um aumento, foram 2 pontos juntos. Agora, eu vou aumentar a alcinha que está na agulha, retirar a agulha. Agora, eu venho nesta alcinha aqui da frente, insiro a agulha embaixo dela e trago essa alcinha que eu aumentei lá para o outro lado. Essa alcinha que eu levei lá para trás, ela precisa ter o tamanho equivalente a mais ou menos 2 agulhas, um pouquinho maior do que se eu estivesse fazendo o fechamento para o ponto baixo centrado. Depois de levar essa alcinha lá para trás, eu vou inserir a agulha neste primeiro ponto aqui do aumento, onde tem esses 2 juntos. Insiro aqui dentro, busco o fio lá atrás, trago para frente. Dei aqui a altura, laço o meu fio e passo a agulha por dentro das 2 alcinhas. Toda essa carreira será com meio ponto alto. Neste próximo ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. Para isso, eu laço o fio, insiro a agulha dentro do próximo ponto, busco o fio lá atrás e trago para frente. Fiquei com 3 alcinhas. Laço o fio e passo a agulha por dentro das 3 alcinhas. E aqui eu fiz um meio ponto alto. Neste próximo aqui, eu também vou fazer um meio ponto alto. Só que eu vou fazer 2 meio pontos altos aqui dentro. Vou laçar o meu fio, insiro a agulha dentro dele, busco o fio lá atrás e trago para frente. Fiquei com 3 alcinhas. Laço e passo a agulha por dentro das 3 alcinhas. De novo, laço o meu fio, insiro a agulha no mesmo ponto. Busco o fio lá atrás, trago para frente. Busco o fio de novo e passo a agulha por dentro das 3 alcinhas. Aqui eu fiz um aumento com o meio ponto alto. Aqui no próximo tem um aumento na base. Eu vou fazer um meio ponto alto para cada um desses pontinhos. Então, no próximo, faço outro. Aqui onde o ponto da base tá sozinho, eu vou fazer 2 meio pontos altos dentro dele. Aqui onde tem um aumento, eu vou fazer só um para cada ponto. Onde o ponto da base está sozinho, faço 2 meio pontos altos dentro. E vai ficando assim, vai crescendo por causa dos aumentos. Aqui onde tem um aumento é um meio ponto alto em cada, onde tá sozinho é 2 meio pontos altos dentro, a mesma coisa que a gente já vinha fazendo. Eu vou fazer toda essa carreira dessa mesma forma e quando eu chegar aqui no final eu volto. Estou terminando esta carreira, falta fazer os pontos aqui neste último ponto. Vou laçar o meu fio, inserir a agulha dentro dele. Ali atrás, a agulha sai por baixo das 2 alcinhas que tem aqui. Busco o meu fio e faço meio ponto alto. Este último aqui é com aumento, porque o ponto da base tá sozinho. E terminei essa carreira. Ali dentro fica assim. Agora, eu vou vir aqui nesta alcinha da frente e vou inserir a agulha. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixíssimo que eu acabei de fazer, eu vou colocar um marcador de carreira. Vou na alcinha do próximo ponto, insiro a agulha e faço outro ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos em todos os pontos da base, até chegar um ponto antes do marcador. Vou fazer todos os meus pontos baixíssimos, quando eu chegar neste daqui eu volto. Fiz os pontos baixíssimos até chegar um ponto antes do marcador, agora eu vou cortar o fio. Vou passar essa pontinha por dentro do último ponto baixíssimo. E agora a gente vai fazer um elo de junção para juntar esse finalzinho ali com o começo. Onde está esse marcador, eu vou inserir a agulha, nessa alcinha aqui dele, ó. Busco essa pontinha e levo aqui por baixo. Vai ficar essa alcinha aqui. Agora eu preciso trazer essa pontinha aqui dentro. Vou inserir a agulha de trás para frente, passando aqui por baixo desse pontinho. E dentro do ponto onde eu quero voltar com a minha ponta, que é ali. Busco essa pontinha e passo ela aqui por dentro. Vou buscar com a agulha. A alcinha ficou assim, agora eu vou ajeitar.
Assim eu finalizei essa carreira, só que aqui ainda tem um buraco, olha. Então, vou fazer um elo de junção deste pontinho aqui com aquele ali da frente. Vou pegar uma agulha menor para ficar mais fácil. Bem aqui dentro, aqui tem um pontinho, tem duas alcinhas, onde tá saindo a minha ponta. Eu vou inserir a agulha aqui dentro e vou buscar essa pontinha. Agora, eu vou passar a agulha por baixo desse pontinho aqui da frente. Assim. Busco esta ponta e levo lá pro outro lado. Vou tirar aqui o marcador. Agora, eu preciso voltar com essa ponta aqui dentro, para finalizar aqui o elo. Vou virar aqui um pouco a minha peça. E vou inserir a agulha aqui dentro. Saindo ali onde eu quero voltar com a minha ponta. Busco essa pontinha e levo lá pro outro lado. E agora eu ajeito. Fiz a finalização aqui também. Essa ponta aqui que sobrou, eu vou esconder entre os pontos nesta parte aqui de dentro. Então, vou inserir a agulha por baixo das alcinhas e vou levando a ponta. Eu sempre cuido para a agulha não aparecer lá do outro lado, porque daí essa pontinha também não vai, daí não vai estragar os pontos. Depois de esconder entre alguns pontos, eu posso levantar, aplicar ali um pinguinho de cola e cortar o excesso. Com essa cordinha que sobrou, eu vou colocar a bolinha. Então, eu pego a minha bolinha, vou pegar a agulha que passe por dentro dela e vou buscar a pontinha aqui por dentro. Vou deixar numa altura que fique dentro do sino, mas apareça um pouquinho. Tá, eu vou fazer um nó e vou regular depois. Então, eu seguro aqui o fio para fazer o nozinho. E não aperto esse nó ainda. Vou ver se a altura tá boa. Ó, e agora eu vou ajustando. Aqui ficou numa altura boa. Vou botar a bolinha mais lá pra dentro. E vou fazer mais um nozinho aqui, bem em cima desse. Agora, eu busco a bolinha e vejo se ela não vai escapar, ó. Entrou, então eu tenho que fazer mais nozinho. Aí vai depender do tamanho do buraco ali da bolinha. Fiz mais um, vamos ver. Agora não vai escapar, então eu vou cortar o excesso. Essa pontinha aqui eu vou empurrar lá pra dentro. Aqui também dá pra aplicar um pinguinho de cola e colar. Ficar um acabamento melhor. E a nossa peça ficou pronta. Eu espero que tu tenha gostado e até o próximo vídeo.